Atos 19, de 1 a 22. A palavra do Senhor nos diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? E perguntou Paulo: o batismo de João, responderam eles. E disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. E ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. E eram ao todo uns 12 homens. E Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles e, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. E isso continuou por 2 anos. De forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, e estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. E alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. E os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. E um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? E então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. E quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. E grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. E depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. E ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. E então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Nesse texto nós encontramos Lucas mostrando para a gente o ministério de Paulo em Éfeso. A ênfase de Lucas aqui é mostrar, é personificar as maneiras pelas quais as pessoas têm vivido a fé. E cada um dos fatos que ele vai contando aqui são maneiras diferentes, são personificações da vivência da fé. A segunda personificação feita por Lucas em sua narrativa é daquelas pessoas que endurecem o seu coração diante da palavra de Deus que os convence. É interessante que a dureza de coração não é uma incapacidade da gente perceber que algo de Deus está acontecendo. A dureza de coração é a contradição que existe na vida humana entre o perceber que há algo extraordinário de Deus acontecendo
e se deixar convencer pelo Espírito Santo de Deus que esse algo extraordinário veio do Senhor para a sua vida. A terceira personificação é dos crentes, que não somente assumem a sua fé, mas que desejam continuar a crescer mais nesta fé, que não se conformam com o que já receberam da graça de Deus, mas querem conhecer mais, querem experimentar mais, querem repartir mais. E é para com esse tipo de gente que o infinito Deus se derrama. E esse texto nos mostra como isso acontece. A quarta personificação que Lucas nos traz é daquilo que eu já disse, dos místicos sincréticos. É aquele tipo de gente que nunca abrem mão de nada, só acrescentam coisas novas. Sempre desejam construir uma fé que não toma decisões, que simplesmente e aparentemente respeita tudo e tenta fundir todas as coisas numa espécie de amálgama religiosa. Todos os caminhos levam para Deus. Eu me lembro de uma ocasião que apareceu uma família inteira no gabinete pastoral. Eles estavam desesperados. Eles disseram assim: pastor, tem alguma coisa estranha acontecendo. A gente não sabe explicar o que está acontecendo, mas tem alguma coisa estranha acontecendo. E eu disse: o que é que está acontecendo? Olha, o meu filho já é o terceiro carro que ele bate, e as circunstâncias em que ele bate o carro são estranhíssimas. E eu perguntei: mas o que acontece? Ele diz assim: pastor, eu não sei se o senhor acredita nessas coisas, mas ele entra em transe, ele fica uma outra pessoa, e de repente ele começa a dirigir o carro de um jeito muito estranho, e ele bate o carro. E eu conheço meu filho não é assim, é um negócio esquisito. A gente levou no psiquiatra, no médico, já fez, mas não é normal, pastor. E a gente começou a conversar, e de repente aquele moço disse o seguinte para mim: sabe, pastor, um dia eu fui num centro espírita. Eu sou católico, mas eu fui no centro espírita, e cheguei lá, alguém disse assim: você não quer tomar um passe para ter sorte? E eu disse: eu quero ter sorte. E lembra disso, toda vez que eu quero misturar todas as coisas, porque eu acho que todos os caminhos levam para Deus, eu estou correndo perigo, porque não existem todos os caminhos levando para Deus. A Bíblia diz que só tem um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E a partir daquele dia, ele começou a incorporar um demônio na vida dele. E ali naquele encontro, no gabinete pastoral, nós tivemos que repreender os demônios. E depois que esses demônios foram expulsos, ele recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Nunca mais aconteceu isso na vida dele. Agora, o que você precisa entender é que esse tipo de cristianismo místico, sincrético, ele é muito agradável. Você pode estar bem com todo mundo, você pode dizer que tudo é bom, que tudo é maravilhoso, mas a Bíblia diz que nem tudo é bom. E que não dá para a gente viver esse sincretismo. Agora eu quero falar baixinho aqui. Se você é um crente que tem Cristo Jesus no coração e tem medo de demônio, eu fico com dúvida, porque quem tem que ter medo de demônio são os filhos de Seva, que esses vão levar uma surra. Mas esses que têm Jesus no seu coração, pode ter certeza que maior é aquele que está conosco do que aquele que é contra nós, porque o Senhor Deus é por nós, e se Deus é por nós, acabou. Então para com isso. E se você sente falta de poder e sabedoria, busca, que você vai encontrar, que Deus vai te dar. Agora não fica fazendo mistura. O que é de Deus, o que não é de Deus provém do maligno, não tem meio termo. É isso que a palavra de Deus ensina para a gente. Não dá para viver um esoterismo evangélico. Não dá, queridos, não tem isso na Bíblia.
Ou é da graça de Deus ou não é? A quinta coisa, termina esse texto dizendo assim: muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras, e grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. E depois dessas coisas Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, e ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. E então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Quinto e último personificação que esse texto nos apresenta é de pessoas dispostas a renunciar os seus antigos pactos. Eu queria que você tentasse imaginar essa cena. Naquelas reuniões lá na escola de Tirano, era uma sala alugada, começava a se pregar o Evangelho, a estudar a palavra de Deus, coisas tremendas de Deus começavam a acontecer, e aí as pessoas começavam a sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Era uma presença tão grande, tão forte, que elas começavam a levantar e dizer para os seus irmãos: eu queria pedir perdão a Deus, e queria confessar os meus pecados, e queria que vocês orassem por mim, porque tem acontecido algumas coisas na minha vida. E aí, queridos, aos prantos, quebrantados em espírito, eles começavam a contar os seus pecados uns aos outros, e a chorar uns pelos outros. Isso não é normal, só pelo poder do Espírito. Tem gente que não vem aqui na frente, nem que a gente puxe, não é verdade? Vem aqui dar uma palavra em público aqui, nossa, não é verdade? Agora você já imaginou vir na frente para falar todos os podres da tua vida? Olha, eu quero dizer que ontem eu fiz isso, tá louco, né? Já pensou? Pensa no pecado mais cabeludo que você já fez. Misericórdia. Já pensou você vir contar aqui para a gente e pedir perdão para Deus na frente de todo mundo? Queridos, estava acontecendo um milagre, porque não é humanamente normal. E fruto desse mover do Espírito que estava acontecendo, outras coisas começaram a acontecer. O que dá para entender na palavra de Deus é que essas pessoas que estavam vindo eram pessoas que estavam aprisionadas a determinados pecados, e eles chegavam ali dizendo: eu quero ser liberto, eu quero ser transformado, eu quero ser renovado na graça, eu não quero mais essa sujeira na minha vida. E Deus começou a fazer uma obra tremenda de libertação. Mas a Bíblia diz que alguns começaram a dizer lá na frente: eu tenho envolvimento com os demônios, eu pratico a magia negra, eu acreditava que eu pudesse matar pessoas através dos meus feitiços, eu acreditava que eu podia controlar circunstâncias através dos meus trabalhos de magia negra. E quando aquelas pessoas começaram a confessar os seus pecados, porque são pecados, e começaram a colocar renúncias para com estes pactos, o apóstolo Paulo disse o seguinte: nós vamos fazer uma fogueira santa, nós vamos marcar um dia, e todos vocês que têm envolvimento com o ocultismo, com todas essas coiseiras todas, nós vamos queimar tudo em praça pública. Gente, naquele tempo, quem tinha um livro era rico, porque os livros não eram impressos como são hoje, eles eram manuscritos. Pagava-se alguém para ficar escrevendo e copiando um livro, e o material do livro era de pergaminho, era couro que era preparado para ficar finíssimo, e era colocado na forma de rolos, e aquilo custava caríssimo.
A Bíblia diz que custava tão caro, que as montanhas desses livros que eles juntaram em praça pública, eles calculavam que custava 50.000 dracmas. Uma dracma equivalia aproximadamente à diária de um trabalhador braçal. Vou colocar aqui, vou fazer um preço médio, tá? Quanto custa a diária de uma diarista trabalhando em casa? Quanto? 50? Mais ou menos 50 reais? Tá razoável? Na média, valor médio, 50 reais. 50.000 vezes 50 dá 2,5 milhões de reais, aproximadamente 1.250.000 dólares de livro na praça pública, para os homens até a fogo. Você imagina o rebuliço que deu na cidade? Os caras são loucos, vão queimar os livros em praça pública. E lá na cidade de Éfeso tem a ruína de uma das grandes bibliotecas do mundo, porque aquilo representava a cultura daquele tempo, os livros de magia. E com certeza as pessoas começaram a dizer: esses crentes são tudo maluco, estão queimando a cultura. E outros dizendo assim: mas por que eles não vendem os livros, pega o dinheirinho e dá para os pobres? Não é verdade? Não é assim? É porque aquelas pessoas sabiam o que representavam os livros, não o pergaminho, mas o que representavam aqueles livros, a desgraceira do diabo na vida deles. Sabe, quando a gente pensa assim, está queimando a cultura, ou está queimando o dinheiro que podia dar para os pobres, é a mesma coisa que a gente trouxesse aqui 2,5 milhões de cocaína, colocasse aqui em cima, e você dissesse assim: que judiação fazer uma fogueira santa com essa cocaína. A gente podia vender aqui no mercado paralelo. Olha aqueles papelotezinhos aqui, dão uma grana. Mas por que você não vende? Porque é desgraça pura, e desgraça pura tem que ser queimada e destruída. Agora, se eu não acredito que é desgraça pura, eu vou me comprometer com essas coisas, eu vou achar caminhos alternativos. E o que a Bíblia vai dizer para a gente é o seguinte: tem gente que não entende que para servir a Deus você tem que queimar, destruir os pactos que são desgraça pura na tua vida. Não adianta eu querer servir a Deus levando junto comigo a tralha que eu trouxe do passado da minha vida. Tem alguns objetos de culto que você tem lá na tua casa, queridos, que não servem nem para decoração, porque é desgraça pura, porque adoram deuses que não são deuses, que não tem nada a ver com Deus. E se a gente não entender que é desgraça pura, a gente se perde nessa vida. E aí eu vou aprender uma coisa tremenda com esses homens que estão vivendo um verdadeiro avivamento naquele tempo. Quando a gente encontra Jesus e o cristianismo entra dentro do nosso coração e o Espírito de Deus está agindo na nossa vida, o poder de Deus flui, mas tem que haver mudança na nossa vida. Os nossos pecados nós confessamos para Deus e os rejeitamos da nossa vida. Não pode ter lugar para eles num cantinho do meu quarto, ou num cantinho do meu coração, ou num cantinho da minha história. Aquelas coisas desgraçadas, horrendas que o Satanás colocou e aprisionou você durante tanto tempo, você tem que botar para ser queimado, porque não presta nem para dar para alguém, que é desgraça. E se eu não estiver disposto a romper pactos,
romper compromissos antigos, romper com adorações que não são aquelas que Deus propôs para a minha vida. E se eu não tiver coragem de colocar isso no seu devido lugar, o que eles estavam dizendo, que aquela fortuna em livros era lixo, e não tinha melhor lugar para ele do que ser queimado, e eles estavam dando um testemunho público: Jesus é o Senhor da minha vida, não é a grana, não é o poder, não é nada, é Jesus. E alguns diziam: vocês são loucos, vocês são retrógrados, vocês não entendem a cultura, vocês são isso e aquilo. Ele diz assim: vocês podem achar que eu seja tudo isso, mas eu sou de Jesus, aleluia, e acabou. É assim que funciona. E tem muita gente querendo viver um cristianismo sem Cristo, um cristianismo sem batismo, um cristianismo sem o Espírito Santo, um cristianismo sincrético, um cristianismo que deixa rastros para trás e que nunca quebra as pontes do passado. E eu quero dizer, isso não é cristianismo, porque o único cristianismo que existe é quando Jesus é o Senhor e o Salvador da nossa vida. Não dá para viver um cristianismo pela metade. Jesus precisa ser o Senhor da tua vida. Não dá para ficar vivendo essa mistura. Você tem que colocar Jesus e só Jesus como Senhor da tua vida. Ele tem que ser o teu único intercessor, Ele tem que ser o teu único Salvador, a única pessoa para quem você ora, a única pessoa que você crê que pode derramar salvação, a única pessoa que pode transformar a tua vida. E às vezes, para a gente fazer isso, a gente tem que dizer para Ele o que nos amarra, e a gente vai falar para Deus: Senhor, perdoa esse pecado, aquele outro, que eu sou escravizado, eu preciso de libertação. E a gente vai pedir: vem poder de Deus e liberta a vida da gente. E às vezes a gente tem que ir para casa e pegar algumas coisas que estão guardadas na nossa casa, que Deus não se agrada. Deus não se agrada. São como aqueles ídolos do passado, que quando Deus disse para Gideão: você quer que eu liberte você do poder do inimigo, chamado os amalequitas, que estão na tua volta? Vai no fundo do quintal da tua casa e destrói os ídolos que estão lá, que foram dedicados para Baal, e depois a gente conversa. E tem gente que não entende por que Deus ainda não respondeu algumas orações. É porque toda vez que você está orando, Ele olha lá dentro do teu quarto, Ele olha lá na tua escrivaninha, Ele olha lá no teu computador, e Ele vê: aqui estão os teus ídolos. Para com isso. Enquanto eu não for o Senhor da tua vida, não vai dar. Não dá para a gente querer andar com Jesus segurando nessa mão e olhando para trás e namorando o diabo. Não dá, queridos. Ou a gente faz uma entrega total e absoluta, ou a gente não tem nada. Ou a gente vai se enganar dizendo que a gente tem um cristianismo que não é cristianismo.